Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Na aula de hoje de revisão, tá, eu vou voltar um pouquinho em funções de primeiro e segundo grau para a gente ficar com uma base boa, porque elas, tá, essa basezinha que a gente tem desde o ensino fundamental, tá, dessas expressões, é alicerce de várias contas que a gente vai fazer. E claro que a gente expande o grau da função, tá? A gente se baseia bastante, função do primeiro e segundo grau. Só que aí a gente faz terceiro, quarto, quinto, 10º grau. Então preciso ter que vocês tenham uma boa ideia desse básico, tá bom? Para a gente evoluir os passos, tá certo? Então, fazendo um flashback, tá? Das funções só de primeiro e segundo grau que eu falei na aula passada, tá bom? Falei lá. Vou fazer de novo uma revisão aqui e vou expandir um pouquinho mais, tá? Eu vou para o de terceiro grau. Tendo base dessas, a gente compreendendo como é que faz, funções de grau maior, todas se fazem do mesmo jeito. Tá? Então, preciso que a gente tenha um bom alicerce para que a gente caminhe fácil. Então, por isso que eu estou fazendo essa revisão aqui. Tá bom? Demora um pouquinho, demora. Tá? Mas quando a gente pegar essa base, o resto sai mais fácil. Tá? Porque o que é que eu preciso de vocês numa forma de que, dada uma expressão, seja ela, tá? A partir de um polinômio, de que grau for, como é que eu posso reescrever essas funções? Tá? Eu preciso também aqui, por exemplo, que vocês saibam racionalizar, ou seja, quando você tem uma fração cujo denominador é uma raiz quadrada. Tá? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço essa raiz quadrada sumir do denominador? Tá? Ah, professor, mas o computador não vai fazer isso, tal coisa não vai. Vai, tá? Vai. O computador vai fazer várias coisas para a gente. Só que, para que você saiba se a resposta está certa ou errada, você precisa compreender quais os passos que a gente tem que fazer. E, nesse sentido, pessoal, não me venha como o computador vai dar a resposta, que eu mostro posteriormente a vocês que mesmo você tendo todo o conhecimento, tá? Não, você não. Vou pegar o computador, tem o conhecimento da internet inteira, tá? Todo o conhecimento, basicamente, que a humanidade hoje está produzindo, a gente joga na internet. Só há um problema, tá? E esse problema fica entre a cadeira e a tela. Se você não souber o que você está fazendo, o computador não vai te dar a resposta que precisa ser dada. Ele vai te dar uma resposta, mas não a que precisa ser dada. Tá bom? Sendo assim, vou de novo revisar, expando um pouco, aí vou lá para a lista que eu passei para vocês, para mostrar a vocês como é que a gente utiliza os conhecimentos, respondendo as questões básicas. Tá beleza? Então vamos lá. Tá o flashback. 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 Ó, então tá aí, ó, pessoal. Tá? Função de primeiro grau, que a gente pode desenhar ela, tá? E ela vai gerar para a gente o quê? Uma reta. Como é a cara de uma função do primeiro grau, tá? Marcar aqui para vocês, tá aqui, ó. F de x é igual a vezes x mais b. Sempre essa expressão é uma função do primeiro grau. Se o a for 1, não tem diferença. Fica só x mais b. Mas sempre que você tiver ó, x mais um valor, ou um número multiplicado x, tá bom? Isso é uma função do primeiro grau. Como é que eu calculo as raízes? Ou seja, o valor que zera essa expressão, é só fazer ó, a vezes x mais b igual a zero, tá bom? Raiz sempre é o valor onde a função é igual a zero, e a resposta é essa daqui, ó. X menos b dividido por a. Beleza, certo? Fácil pra caramba. Função de segundo grau. Como é a cara de uma função de segundo grau? F de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x. Como é que a gente calcula a raiz? Usando ó, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Como é que a gente faz, então, para calcular a raiz daqui? Ou seja, usa a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Tá? Então, você usa essa fórmula. Tá bom? Mas se você pega uma função de segundo grau, como é que eu posso reescrever ela?
Porque a ideia aqui, pessoal, não é só encontrar as raízes, mas sim como é que eu posso reescrever essa expressão de forma a ajustar as minhas contas, tá? E vocês vão perceber mais à frente que reescrever a expressão é fundamental para a gente encontrar soluções. Por isso, a partir de agora, além de saber reescrever, vocês voltem um pouco no que eu já ministrei e vocês peguem racionalização. Então, como é que a gente vai racionalizar? Ou seja, como é que a gente vai poder reescrever um polinômio dividido por outro. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode escrever uma função de segundo grau? Tá, pessoal, a gente não pode esquecer a fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas a forma de reescrever uma função de segundo grau é a partir da ideia do delta que eu disse para vocês na aula passada. B ao quadrado menos 4ac, o que está dentro dessa raiz quadrada. Então a gente tem três tipos de soluções para essa função de segundo grau. Primeiro, se esse delta for positivo, tá bom? Se esse delta aqui for positivo, a gente teria que a vezes x ao quadrado mais bx mais c, ela pode ser reescrita da forma a vezes x menos a primeira raiz que eu calculei, vezes x menos uma segunda raiz que eu calculei. Essas raízes aqui ó, são distintas, tá bom? Uma é diferente da outra, e as duas são números reais. Tá? Vamos para o segundo caso. Se o delta for igual a zero, tá bom? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, ela é reescrita de que forma? Raiz quadrada de a vezes x, tá? X não fica dentro da raiz quadrada, menos a raiz que eu achei. Como esse valor de dentro da raiz aqui, ó, é só olhar na fórmula de Bhaskara é zero, tá? O número somado ou subtraído de zero não muda, ou seja, a raiz que eu encontro é menos b dividido por 2a. E aí adentra um outro ponto, tá bom? Esse valor de R é quem? Menos b dividido por 2a. Como só tem uma, é porque esse valor aqui vai ser elevado ao quadrado. Mas preste atenção no valor que está sendo elevado ao quadrado, tá bom? O terceiro caso é esse. E se o que tiver dentro da raiz quadrada, professor, for negativo? É porque você não pode mudar, ou seja, não tem raiz. Não tem valor que zere a tua conta. Não muda. Então, é a expressão a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c não sai do lugar. É só ela. E aí vamos voltar, pessoal, para as duas outras formas que eu fiz. Ó. Preste atenção. Eu disse que quando o delta é zero, olha para o que está dentro da raiz quadrada. Tá, perdoe. Olha o que está sendo elevado ao quadrado. Raiz quadrada de um número é um número. Um número vezes x menos outro. O que, é que essa expressão parece? Se eu voltar um pouco, parece com aquela que eu escrevi lá em cima. A vezes x mais b. Ah, professor, mas aqui tem um menos. Esqueça o sinal. Vamos olhar para a estrutura completa. Tá? É a mesma coisa de você pegar, sair no carnaval. Alguém está pintado de azul, digamos, saiu no carnaval vestido de Smurf. Você olhar, nossa, não é um ser humano, é um Smurf. Por quê? Porque está pintado de azul. É a mesma coisa. Você está dizendo que a conta muda todinha porque o sinal aqui está mudando. Eu não estou olhando para a cara da expressão. Um número vezes x, tá? E um número, ó, aqui. Eu sou mais um menos e um mais. E se esse número aqui for negativo? Negativo com negativo dá positivo, vai para cima. Aí se o B é negativo, menos com mais dá menos. Entendeu? Olhem a estrutura. Tá? Olhem a estrutura. Então veja, ela se parece bastante com expressão de primeiro grau. Tá? Parece bastante com a função de primeiro grau. Então a função de primeiro grau é elevada ao quadrado. Olha do primeiro caso, quando o delta é positivo. A vezes x menos R1. Ó, parece de novo com a função de primeiro grau. X menos R2 parece também com a função de primeiro grau. Veja, então, que a forma de reescrever uma função de segundo grau, ela passa pelo princípio que tem uma função de primeiro grau que dá suporte a ela. Se não existir essa função de primeiro grau que dê suporte, você não muda o modo de escrever. Não muda de jeito nenhum, tá vendo? É fácil de entender. Tá certo? Então vamos lá. E se eu pegar uma de terceiro grau?
Vamos ver uma função de terceiro grau aqui? Função de terceiro grau, só, está aqui escrito, ó, a vezes x ao cubo, mais b vezes x ao quadrado, mais c, mais um valor. Lembre-se que qualquer parcela dessa, fora a primeira, tá? Para que eu classifique como sendo a função de primeiro grau de segundo, esse valor que multiplica, ó, x ao quadrado, x ao cubo, em cada uma das funções não pode ser zero. Ou seja, em nenhuma das questões que eu fiz até agora, o A pode ser igual a zero. O A é sempre diferente de zero, em qualquer uma das expressões. Se o A for zero aqui, ó, eu não tenho mais uma função de terceiro grau. Eu tenho uma do segundo. Ah, e se o B for zero, professor? Então tem uma função do primeiro. E se o C for zero? Aí, meu filho, só sobrou um número. Um número não mexe para canto nenhum, independente do valor de x que você coloque. Isso se chama o quê? Função constante. Tá? Ela não mexe para canto nenhum. Então é fácil da gente entender isso. Como é a forma da raiz? A vezes x ao cubo, mais b vezes x ao quadrado. Ó, professor, esqueceu aqui o x ao quadrado. Tá? Mais c vezes x, mais d igual a zero. Tá? Quais são as formas de eu poder reescrever uma função de terceiro grau? Assim como eu fiz com a do segundo, ó, veja, eu mostrei basicamente duas formas de escrever ela. Ou como a multiplicação de duas funções do primeiro, ou uma função do primeiro grau elevada ao quadrado. E quando é uma função de terceiro grau, o que é que acontece? Isso aqui, ó. Quando a função é de terceiro grau, você pode escrever ela basicamente das formas, ó. Como a do segundo grau, eu podia, no primeiro exemplo que eu dei, fazer como uma multiplicação de duas funções do primeiro, a do terceiro grau, ó, presta atenção, ela pode ser reescrita de que forma? Como três funções, ó, uma multiplicação de três funções do primeiro grau, essa daqui, ó. Tá vendo? A vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz, ó. Cada valor desse pertence aos reais. Cada valor desse que eu estou escrevendo é um número real. Ou seja, eu posso escrever uma função de terceiro grau como multiplicando três funções do primeiro. Tem outra forma? Tem, ó. A vezes x ao cubo, mais b vezes x ao quadrado, mais vezes c vezes x mais d, eu posso escrever como sendo uma função do primeiro grau, tá bom? Vezes, ó, uma função do primeiro grau vezes ela mesma, ou seja, elevada ao quadrado. Tá bom? Eu posso escrever ela com a multiplicação de três funções do primeiro. Mas se uma dessas duas aqui for repetida, ó, um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então tá aqui, ó, ele ao quadrado. Então é como multiplicar uma função do primeiro grau e uma do segundo. Tá? Isso aqui são formas de escrever. Tá certo? Tem outra forma? Tem sim. Assim como a do segundo grau, tá? Era uma função elevada ao quadrado, a do terceiro grau pode ser uma função, ó, elevada ao cubo. Tá vendo? Aqui, elevada ao cubo. Ou seja, é a mesma expressão é a mesma expressão do primeiro grau, tá? Vezes ela, dá ela ao cubo. Todas basicamente são escritas desse jeito. A do segundo grau é como se você escrevesse da primeira forma, mas como ela se repete, é ela ao quadrado. Ah, professor, então o senhor está dizendo que é esse, o do quadrado tem aquelas, do terceiro tem três, do quarto grau, então ficaria multiplicação de quatro funções do primeiro grau. Do quinto grau, cinco funções, e por aí vai. O detalhe, pessoal, aqui nessas contas é como é que eu calculo essas raízes, professor. E aí a gente volta um pouquinho para o ensino médio, tá bom? Os professores de vocês devem ter dito forma de calcular. Eu vou dar uma aqui para vocês, tá? Que eu acho mais simples, tá? São duas formas e uma delas eu mencionei até para a função de segundo grau, tá? Uma dessas formas eu mencionei até para a função de segundo grau. Então vou mostrar para vocês aqui formas que a gente pode usar para tentar achar as raízes da expressão. Vamos lá. Depois que acabar aqui, eu vou botar tudo isso que eu estou mostrando a vocês em prática. Então vamos lá. Formas de tentar calcular uma raiz de uma função de terceiro grau. A primeira é tentativa e erro.
Tentativa e erro, pessoal, significa você coloca um número na conta e vê se o resultado dá zero. Quais são os números que eu peço para a galera colocar, geralmente? Teste o menos um, teste o zero e depois teste o número um. Verifica se um desses três zera a conta. Se um desses três zerar, tá? Um desses números vai ser raiz. Tá bom? E o passo subsequente é fazer racionalização. Eu vou mostrar a vocês como é que faz durante as contas que eu vou fazer aqui, tá? Até nos exemplos eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tá? Agora o detalhe é o seguinte: não adianta eu falar aqui, eu dei a informação para vocês, o professor disse isso. Fechar o vídeo e deitar, fechar o vídeo e conversar, fechar o vídeo e assistir um filme. Não, você precisa treinar. Quantas vezes, professor? 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes? Não. Você treine a quantidade suficiente para você entender. Eu só fiz 2 exemplos, acertei os 2. Então, 2 exemplos são o suficiente. Professor, eu já fiz 5. Você acertou? Acertei 4 dos 5. Então, você já está com uma boa base. Não precisa mais. Tá bom? Então, vamos lá. A segunda forma, tá? São contas simples. Eu vou dividir essas contas, pessoal, em 4 passos. Tá? Em 4 passos. E eu quero que vocês entendam esses passos. Vejam que os passos que eu vou falar aqui para vocês são simples. Tá bom? Os passos são simples. Beleza? Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês separem, ou seja, pega o valor de A e de D. Lá na conta que tem lá, tá bom? A vezes x ao cubo e lá outro número mais D, são esses dois valores que você vai pegar. Tá bom? Depois você vai fazer o seguinte, ó. Depois você escreve todo o número inteiro que divide o número A e que o resultado ainda é inteiro. Como assim, professor? Não entendi a frase. Vamos lá. Digamos que o teu número A seja 2. Então, quem são os números que dividem em 2 e o resultado ainda é o número inteiro? O menos 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1. Menos 1 é inteiro. Menos 1. Porque 2 dividido por menos 1 é menos 2. Menos 2 é inteiro. O 1. Porque 2 dividido por 1 é 2 e 2 é inteiro. 2. Porque 2 dividido por 2 é 1 e 1 é inteiro. Professor, se eu quisesse colocar o 5, 2 dividido por 5 é 0,4. 0,4 não é um número inteiro. Tá bom? Então, as minhas respostas só podem ser números inteiros. E se meu valor de A é o número 4, professor? Então, quem é que divide o número 4 e ainda gera resultado inteiro? Menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2 e 4. A maneira mais simples que eu digo para vocês, pessoal, se você souber os números positivos, tá? É só colocar depois sinal de negativo, que vale a mesma coisa. Ó, veja aí, ó. 1 e menos 1, 2 e menos 2, 4 e menos 4. No outro exemplo, e se o A for menos 7, professor? Pega o sinal também. E se o A for menos 7? Beleza. Quem é que divide menos 7 e ainda me dá um número inteiro? O menos 7, que é menos 7 dividido por ele mesmo dá 1. O menos 1, porque menos 7 dividido por menos 1 dá oxe, quer sair não é? Menos 7 dividido por menos 1 dá 7. O número 1, porque dá menos 7 é inteiro. E o 7, porque o número dividido pelo inverso dele dá menos 1, que é inteiro. Ó, no caso aqui, ó, eu sei o 1 e o 7, aí eu faço menos 1 e menos 7. Pronto. Pego os positivos, depois acrescento o sinal negativo. O terceiro passo que eu peço a vocês é, vocês vão fazer essa mesma conta que fez em 2 aqui, ó, no passo 3, só que trocando o valor A pelo valor de D. Tá? Vamos pegar, ou seja, professor, o A é 2 e o D é menos 15. Então pronto. Quem é que divide o menos 15? Menos 15, menos 5, menos 3, menos 1. Todos esses números são inteiros e o resultado é inteiro. Tá? Achei os negativos? Se eu trocar o sinal, é só pegar o positivo. 1, 3, 5 e 15. O que é que eu vou fazer depois? Tá? Ainda tem mais uma conta simples? Tem.
Agora, essa conta é a pior que tem. Pelo seguinte, vocês vão pegar todos os valores que você achou no passo 3, todos da divisão, e vai dividir por todos os valores que você achou pela divisão de A, ou seja, do passo 2. Como assim, professor? Imagina que o valor de D seja, ó, o valor que você achou que divide o número D, tá bom? Seja menos 1 e 1. Você achou esse. E o valor que você achou que divide o número A, tá bom? Seja menos 2, menos 1 e 2. Ou seja, são contas bem simples até agora. Esse passo 4 vai fazer, ó, pega esse valor de menos 1, tá bom? E vai dividir por todos esses números que achou, ou seja, menos 1 dividido por menos 2, menos 1 dividido por menos 1, menos 1 dividido por 1 e menos 1 dividido por 2. Quais os valores que você acha? 1 meio, 1, menos 1 e menos 1 meio. Ah, professor, e se fosse esse aqui, menos 7, menos 1 e 7? Faz a mesma coisa. Menos 7, onde tem menos 2, você troca por menos 7. Menos 1 fica, 1 fica, onde tem 2, você bota o 7. Ah, e se tivesse o menos 4 e o 4? Ainda iria aparecer aqui, ó. 1 quarto e menos 1 quarto, pelas divisões. Qual é a vantagem? Que se você trocar, ó, se você colocar o número 1 aqui, ó, você também teria que fazer as mesmas contas, ó. Então, trocando o menos 1 que está em cima pelo número 1, ó. O detalhe, tá bom? O detalhe dessa conta aqui é que você vai encontrar de novo, ó, 1 meio, que você já achou. 1 dividido por 1 é 1, ó, que você já achou. 1 dividido por menos 1 é menos 1, que você já achou. 1 dividido por menos 2 é menos 1 meio, que você já achou. Ou seja, trocando o número, o sinal, você já acha os mesmos valores. Ou seja, não precisa fazer a mesma conta, né? Ou já fez com o negativo, não precisa fazer com o positivo dele. Tá bom? Mas depois dessas contas todinhas, professor, o que é que acontece? Pensa aqui, ó, pelo menos um desses valores é raiz da função de terceiro grau. Pelo menos um deles é raiz da função de terceiro grau. Tá bom? Pessoal, o que é que isso me ajuda? A partir de agora, pessoal, eu estou dando ferramenta, porque você vai fazer a mesma conta, se a conta for de quarto grau, de quinto, de sexto, ou seja, a partir do terceiro grau, você vai fazendo essas contas aí. E vocês vão ser capazes de achar uma raiz. Só detalhe, se o grau, ou seja, grau 4, grau 6, grau 8, ou seja, se for par, pode não ter raiz. Mas se for ímpar, de certeza tem. De novo, grau par, nem sempre. Grau ímpar, sempre. Tá bom? Então vamos lá, para a apostila de vocês, só para a gente ter ideia aqui, tá? Se isso aqui que eu fiz para vocês, se é verdade ou não. Tá bom? Vamos lá. Sim, detalhe, me perdoe, esqueci só de escrever aqui, ó, depois dessas contas todinhas, eu esqueci que possa ser, ó, e eu vou até escrever aqui, ó, tá? No automático aqui para vocês, tem um quarto, ó, uma quarta conta aqui que eu esqueci, tá? Possa ser que A vezes x ao cubo mais b vezes x ao quadrado mais c vezes x mais d, você acha como uma função de primeiro grau, tá? Que multiplica uma expressão do segundo, ou seja, x ao quadrado mais, é, mais e vezes x mais f. Tá? Ou seja, uma função do primeiro grau vezes uma função do segundo. Tá bom? Me perdoe, pessoal. Eu esqueci de escrever essa daqui. Tá bom? Mas vamos lá para ver isso aí. Tá bom? Vamos então para a apostila. Tá? Olha aí a 15ª. Tá? A 15ª.
A ideia é exatamente tentar encontrar os resultados. Por exemplo, ele quer que fatore as expressões, tá bom? Tem como eu reescrever? Eu vou pegar algumas, tá bom? Eu vou pegar, por exemplo, a letra B, que você tem uma função de segundo grau, tá bom? Tentar encontrar quem são as raízes dessa letra B. Você tem, então, x ao quadrado menos 64. Beleza? Como é que eu faria lá? Usando as ideias que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Ó, x ao quadrado menos 64. Quem é o número que é elevado ao quadrado dá 64? Ó, a ideia de tentativa e erro. Eu sei que é o 8. 8 ao quadrado dá 64. Tá bom? Só que eu sei também que todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, se o 8 é, o menos 8 também é. Tá? Ou seja, uma função de segundo grau pode ter até quantas? Duas raízes. Achei as raízes. Ó. Primeira e segunda raiz. O valor de A que está multiplicando x ao quadrado, se a gente olhar aqui, ó, o valor de A aqui é 1. Se o valor de A que está aí é o número 1, tá? E se você olhar no que eu disse para vocês, uma função de segundo grau, tá? Vou mostrar de novo. Vou nem escrever aqui, vou mostrar. Primeira forma de escrever. Se eu tenho duas raízes, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. O A é quanto? É 1. Tá bom? Então vamos lá. Usar essa primeira expressão. Então, pessoal, x ao quadrado menos 64 seria igual a x menos a primeira raiz, que é 8, ó, x menos 8, tá? Vezes quem? X menos a segunda raiz, que é menos 8. Ou seja, uma forma de escrever aqui seria ó, x menos 8 vezes x mais 8. Aí, ó. Entendeu? Pode fazer essa conta. Tem outra forma? Tem sim. Se você olhar lá anteriormente, eu falei de produtos notáveis. E disse o seguinte, ó, se você tiver a expressão a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de você ter ó, a menos b vezes a mais b. Isso aqui são o quê? Produtos notáveis. Tá bom? Há mais de uma forma de fazer a mesma conta. Estou mostrando para vocês que tudo aquilo que eu já falei para vocês, tá? É utilizável. Tá bom? Só depende de vocês. Escolha a melhor forma que você acha. Não precisa se apegar a uma que eu disse. Você pegue aquela que você acha mais conveniente. Então percebam, se eu pegar e comparar essa função, ó, x ao quadrado menos 64, é a mesma coisa de eu ter ó, x elevado ao quadrado, ou seja, é meu a ao quadrado. E eu já sei que 8, tá bom? Elevado ao quadrado dá quanto? 64. Então, nessa minha conta aqui, o x aqui ó, é A e meu 8 é B. Sendo assim, eu posso reescrever de novo a expressão como sendo que ó, x menos 8 vezes x mais 8. Tá vendo aí, ó, pessoal? Duas formas de se fazer a mesma conta. Duas formas. Produtos notáveis ou simplesmente pela conta que eu ensinei já. Tá bom? Vamos lá. Tá, vamos pegar outra conta lá. Vamos pegar aqui essa letra F. X ao cubo menos 1. Depois eu mostro a mesma ideia com G, por exemplo, com a AG e com a H. Tá bom? Ó, a letra E você faz do mesmo jeito que eu fiz a letra B. A letra E se faz do mesmo jeito da letra B. Só que agora, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então fica x, por produtos notáveis, x menos 2 vezes quanto? X mais 2. Se for por história das raízes, tanto 2 quanto menos 2 era a conta.
Aí você usa aquela propriedade que eu mostrei. Tá? Na letra F, uma função do terceiro grau. Professor, nessa função aí, você nem tem, ó, nessa expressão que tem aí, você nem tem alguém vezes x ao quadrado, nem tem o número vezes x. Lembre-se que eu disse a vocês. A única coisa que eu preciso para dizer que é uma função de terceiro grau é que o número que multiplica x ao cubo não seja zero. E para que ele exista, o número aqui então é 1. 1 vezes qualquer outro não muda a multiplicação, então não preciso colocar ele na conta. Então fica 1 vezes x ao cubo, ou seja, o meu A equivale ao número 1. Tá bom? Depois eu faço aqui até essa letra D aqui, ó, que é a expressão de segundo grau também, para vocês verem. Tá bom? Então vamos lá. Acabei de ver isso aí. Como é que eu escrevo? X ao cubo menos 1. Tá? Então, lembre-se, eu tenho duas formas de fazer. A primeira que eu disse a vocês é a tentativa. Menos 1, 0 e 1 nessa conta para ver. E aí vocês vão perceber que o número 1, tá, é quem zera essa conta. Se isso aí, se o número 1 é quem zera essa conta, eu já disse a vocês, ó, x ao cubo menos 1, certo? Seria, ó, x menos 1. Olha lá nas formas de escrever. Tá? O meu A é 1, então 1 vezes x dá x, x menos 1. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Então aqui, pessoal, ó, tá? Tenho todas essas formas. Eu sei até então que só o número 1 é que zerou. Só o número 1 foi quem zerou aquela conta. Então, ó, aqui não pode ser esse primeiro. Porque se for só o número 1, x menos 1 vai ficar elevado ao cubo. Ou seja, tem duas formas de escrever. Tá? Ou você tem essa aqui ao cubo, ou vai ter uma função de primeiro grau vezes 1, ó, do segundo. Tá bom? Precisa então saber se a forma de escrever da segunda, da terceira ou da quarta. Tá bom? Como é que eu vou fazer? E dei uma dica, tá? Esqueci de fazer nesse vídeo, mas dei uma dica no vídeo passado e está lá em produtos notáveis como é que eu posso reescrever uma função de terceiro grau. Tá? Como é que a gente reescreve? Volta aí um videozinho um pouquinho. E a dica aqui, ó, eu sei que vai ser, ó, sempre vai multiplicar por uma do segundo. Se a do segundo vai ter duas raízes, para fazer duas do primeiro, eu não sei. Mas quem é o valor que multiplicado por x dá x ao cubo? X ao quadrado. Quem é o número que multiplicado por menos 1 dá menos 1? É um positivo. E quem é o valor que eu escrevo aqui no meio? Tá? Quem é o número que eu devo escrever aqui no meio? Tá? É você escrever quem? Mais, tá bom? Mais pega o valor de A, tá? Vezes o valor de B, ou seja, x vezes 1 dá x. É só você multiplicar esses dois termos que aparecem aqui. Tá bom? Se o sinal aqui for de menos, aqui aparece mais, e vice-versa. Tá bom? Essa é uma forma de escrever uma função. Tá lá, se você olhar na apostila de vocês, eu escrevi, ó, A ao cubo menos B ao cubo. Tá? Produtos notáveis, o cubo da soma ou da diferença. Fica A menos B, que multiplica. Tá? É isso aqui que multiplica quem? A ao quadrado mais A vezes B mais B ao quadrado. É assim a conta de produtos notáveis. Tá? Qual é o detalhe? Vamos lá. Será que eu iria encontrar a raiz nessa conta daqui? Ó? Veja, todo mundo está somando. Tá bom? Todo mundo está somando. Se eu for de achar uma raiz aqui, desse valor aqui, seria quem? Um número negativo. Tá bom? Uma forma de se achar quem é, fórmula de Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara, se eu olhar essa minha conta que aqui está, quem é a raiz de x ao quadrado mais x mais 1? Tá? Para que ache a raiz,
Eu teria que fazer, ó, x é igual. O valor que multiplica x, quem é? É 1. Menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de, ó. Quem é o valor que multiplica x? É 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor que multiplica x ao quadrado, 4 vezes 1, vezes o último número, que é 1 também. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor que multiplica x ao quadrado, que é 1. Então, dá menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de, ó, 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes, ó, 4 vezes 1 dá 4. 1 menos 4, eu vou olhar só essa conta, não vou nem escrever o resto. 1 menos 4 dá o quê? Isso aqui dá menos 3. Se o número é negativo, eu não posso reescrever. Então, a conta é essa. Tá? A conta é essa daqui. Então, é isso, pessoal, que vocês vão fazer em cada uma das contas que vocês têm lá. Por exemplo, na que tem lá, acho que a letra F, 27x ao cubo, mais 8. Observe que 27x ao cubo é a mesma coisa, ó, que 3 vezes x elevado ao cubo, mais 2 elevado ao cubo. A diferença aqui, ó, na conta que eu fiz aqui em cima, certo? Se você trocar o menos por mais, tá? Você inverte esses dois aqui. A mais B, que multiplica A ao quadrado menos A vezes B, mais B ao quadrado. Tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, A ao cubo mais 2. Então, fica, ó, 3 vezes x mais 2. Bom? Então, primeiro passo. Depois é só olhar, ó. 3 vezes x, isso aqui é elevado ao quadrado, pela fórmula que está lá, menos 3 vezes x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Então, você tem, ó, 3 vezes x mais 2, que multiplicam 9x ao quadrado, menos 6x, mais 4. Função de segundo grau, você tenta achar quem são as raízes. Tá? Então, eu preciso disso. E sério, pessoal, voltar para mim. Então, pessoal, literalmente e de forma que não tem como agora recuar, eu preciso que vocês saibam decompor uma função. Tá? Vai ser essencial fazer isso, é essencial, porque quando você está fazendo isso, você vai me ajudar quando eu for fazer o quê? Racionalização. Tá bom? Eu preciso então disso de vocês. Tá? Sei que a aula ficou um pouquinho grande, mas eu preciso detalhar isso para que vocês coloquem em mente e treinem, pessoal. Eu estou pedindo a vocês que, por favor, treinem. Contas só são difíceis quando a gente não treina. Tudo é difícil se você não treina. Quando a gente é pequeno, comer é a coisa mais difícil do mundo. É garfada na testa, é tirando fino do olho, certo? Mas a gente vai treinando até o momento em que você pega com praticidade. Depois garfo e faca. Você quase quer quebrar o prato, você quase rasga os pulsos, faz o escarcéu todinho. Mas depois de um tempo treinando, você faz isso com extrema habilidade. Andar, a gente mete a cara nos móveis, mete a cara no chão, quer ficar no braço, mas com um treino a gente anda, tá? Sem medo de cair. Então, por que na hora que a gente precisa fazer uma conta, não porque não sei o quê. Não. É igual a andar. Ou vocês treinam ou vão passar o tempo inteiro caindo. E isso é treinar. E isso demanda tempo, pessoal. Lembre-se, agora, pessoal, não é um vídeo do YouTube que você olha, acha divertido.
tá? Isso aqui não é, vou fazer uma pegadinha com a minha namorada, vou fingir que eu tenho. Não, não é isso. A partir de agora, exige de vocês treino. Então, vocês precisam treinar, tá bom? Eu estou dizendo a vocês o que é necessário, tá bom? E treino é necessário, certo? Então, vamos lá. Vocês pratiquem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, beleza? Então, aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!